Amados, a graça e a paz, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, dá prosseguimento à última mensagem que tratamos aqui sobre essa caminhada de Jesus com os discípulos, de Emaús, que eles nem reconheceram Jesus, depois tomaram o susto do Evangelho, de que Jesus estava vivo. Lucas 24, nós vamos dar prosseguimento à leitura, vamos agora no verso 25. Lucas 24, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, clamamos ao Senhor, Pai, pela Tua presença, para que o Senhor nos exponha as Escrituras, para que o Senhor faça arder o nosso coração, que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, em todos os caminhos desta vida, nos instruindo, nos aconselhando, nos iluminando. Abençoa o Teu povo nessa manhã, Pai, a receber de Ti o que o Senhor pretendeu e pretende para nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Recordando aqui a passagem anterior, queridos, em que um estranho se aproxima desses dois discípulos. O nome de um deles é Cleopas, o outro a gente não tem o registro do nome. E esse estranho está ali com eles e eles vêm conversando. E esse estranho pergunta: o que vocês estão conversando? Aí eles falam: olha, de um acontecimento, Jesus, o profeta, Jesus, aquele que esperávamos que iria libertar Israel, foi perseguido por nossas autoridades, preso e morto, foi crucificado. Crucificado foi morto, E aí tomaram um susto que as mulheres haviam dito que haviam visto ele ressuscitado. E aí Jesus dá aqui essa reprimenda a eles, Como vocês custam a entender e como demoram a crer no que as Escrituras já haviam dito. Notem, queridos, a tristeza de Jesus, a tristeza do próprio Deus, dizer: olha, como vocês têm dificuldade em acreditar na verdade. E eu acho que isso é bem típico do ser humano, queridos, e de todos nós. Como é difícil acreditar na verdade. Porque na mentira parece que é mais fácil acreditar do que na própria verdade. Se alguém te fala sobre derrotas, quando alguém nos fala sobre derrota com uma mensagem pessimista, essa mensagem muitas vezes é mais acolhida, como se fosse mais realista, como se fosse mais sóbria. Agora, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de vitória, já viu como a gente suspeita imediatamente? Essa pessoa aí está meio empolgada, está meio uma expectativa alta demais. A gente crê muito mais naquilo que é de derrota, muito mais. Não, porque isso é ser pé no chão. Pode até ser em alguns momentos, queridos, mas como a gente tem dificuldade em crer naquilo que é bom, E como as pessoas creem na mentira. O ser humano crê em boatos, crê em fake news, crê em meias verdades. Agora, aquilo que é verdadeiro parece que não tem muita chamativa, não é muito atraente, não chama atenção. O que chama atenção é aquela coisa espalhafatosa, aquela coisa meio estranha, mas justamente por ser estranha, chama a curiosidade, é uma mentira e as pessoas correm atrás.
Tem uma frase de Jesus que sempre me assusta quando eu leio nos evangelhos, me deparo com ela. Jesus diz: olha, se eu lhes digo a verdade, se eu estou lhes dizendo a verdade, por que vocês não creem? De novo, esse mesmo lamento aqui de Jesus, o próprio Deus falando a verdade, o que acontece do ser humano? Recebe de braços abertos, celebrando, comemorando, olha que bom. Não, é isso que Jesus diz. Como vocês demoram a entender, como custam a crer. Tudo que as Escrituras dizem, querido, tudo que a Bíblia nos diz, é uma dificuldade da pessoa crer, captar, receber, aplicar isso na vida. Você já viu como a gente crê facilmente quando alguém nos deprecia? Quando alguém fala mal de nós? Se alguém fala que a gente não está bonita, a gente crê imediatamente. Agora, um elogio, a gente sempre suspeita, a gente sempre, não, eu acho que ele está falando isso só para me agradar, mas verdade não é. É impressionante aqui, essa dificuldade que a gente tem de receber o que é bom e a facilidade que a gente tem em receber o que é ruim. Isso para tudo, os seus pensamentos do dia a dia. Ao longo do dia, os pensamentos ruins a gente acolhe. Pensamentos de tristeza, pensamentos de desânimo, pensamento de preguiça, qualquer tipo de pensamento ruim que for ruim, a gente recebe. Agora, o que for bom, olha, vai para frente, corre atrás, já já você supera isso, você já passou por tanta coisa, mas a gente sempre demora a crer, custa a entender. Sempre a gente duvida, queridos. Imagine Jesus dizendo isso para você. Como você demora a crer. Como você custa a crer. A tristeza de Jesus e de Deus nos ensinando, domingo após domingo, nas Escrituras, e a gente sempre regredindo, a gente sempre esquecendo, preferindo acreditar em pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de depreciação. E todo elogio, porque todo elogio, toda palavra boa que vem, como a Bíblia diz, toda boa dádiva, queridos, e toda boa dádiva, e tudo que é bom, vem do Pai das luzes. Se a gente recebesse tudo isso como vindo de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito, olha só como a gente custa a crer, como a gente custa a crer. Imagina Jesus dizendo isso para nós. Vou pegar só 4 coisas que a gente custa a crer. A gente custa a crer que é melhor dar do que receber, que a gente sempre quer receber, dá, a gente... não, dá trabalho. A gente custa a crer nisso. A gente custa a crer no não julgar, que é uma ordem de Jesus, não julgueis. A gente custa a crer nisso. A gente custa a crer em tudo dai graças. Custa a crer nisso. A gente custa a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Custamos a crer nisso. Só essas 4 coisas, de tantas que as Escrituras falam. Se a gente crer só... tá bom, eu vou crer nessas 4 coisas. Se a gente crer só nessas 4, irmãos, a nossa vida já melhoraria um absurdo. Dentre tantas, que a gente custa a entender e demora a crer. Não julgar. Se a gente cresce mesmo, Jesus falou que não é para julgar, eu não vou julgar. A partir de hoje, acabou, não vou julgar. A gente já não se encheria mais de ressentimento, a gente não se encheria de mágoas, de frustrações, a gente pararia de ser os juízes do mundo, das pessoas e até de Deus. Por que Deus não está fazendo isso? Por que Deus não está fazendo aquilo? A gente pararia de julgar até a Deus. Pararíamos de ser tão críticos com as pessoas ao nosso redor, tão raivosos, porque a gente está parar de julgar as pessoas, a gente vai parar de ter tanta raiva, tanta impaciência. Só da gente parar de julgar, o clima, as relações já melhoram demais. Deixaríamos de ser pessoas críticas, que ficam procurando defeito nos outros, na vida. Se nós crêssemos que é melhor dar do que receber, a gente pararia de ficar cobrando das pessoas, porque a gente está mais preocupado em dar do que receber. A gente pararia de cobrar das pessoas. Nós que iríamos lá fazer o bem, em vez de dizer que aquela pessoa não está fazendo isso, não está fazendo... Não, eu que vou fazer, porque eu estou mais preocupado em dar do que receber. Nós iríamos servir mais, iríamos se importar mais, iríamos amar mais, iríamos cuidar mais, iríamos ajudar mais.
Olha o tamanho da abundância, se nós crescemos realmente nisso. Se nós, em vez de custar a crer, crescemos mesmo, que em tudo devemos dar graças. Em tudo dai graças. Nós seríamos mais gratos, seríamos mais bem-humorados, a gente repararia mais na qualidade das pessoas do que nos defeitos. A gente estaria com os nossos lábios cheios de louvores, cheios de boas palavras, cheios de elogios, sempre prontos para botar as pessoas para cima. Ah, pastor, mas a vida tem dificuldade? Tem, irmãos, mas diante de cada dificuldade tem 100 coisas boas que você pode glorificar a Deus pelo passado, pelo futuro. Glorifique a Deus, em tudo dai graças, porque aí a gente vai enchendo a nossa alma, não de pesos, não de raivas, não de pensamentos mal-humorados, ficar ranzinza, não, a gente vai deixando nossa alma mais leve, dando graças, agradecendo, procurando coisas para agradecer, porque quem busca, acha. Se nós crêssemos mesmo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se nós crêssemos nisso, a gente faria o que Jesus disse, que diante das aflições, termos bom ânimo. Usaríamos as situações difíceis para aprender lições, levantaríamos diante das dificuldades sem desanimar, diante de cada situação difícil, a gente encararia como algo a ser vencido, não algo a se lamentar. Olha a diferença. Ah, aconteceu isso de ruim. Você vai lamentar? Lamentar não vai ajudar em nada, vai te sugar suas forças. Se a gente encarasse tudo, já que todas as coisas cooperam para o bem, eu não entendo. Porque no que, para que isso aqui vai cooperar para o meu bem? Mas se veio, eu vou encarar isso como algo a ser vencido, não algo a ser lamentado. E Deus vai estar comigo. Na pior das hipóteses, uma coisa é certa: Deus vai estar comigo. Então, queridos, nós só crescemos nessas 4 coisas. Em tudo dar graças. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não julgar e mais dar do que receber. Ah, irmãos, nós seríamos outras pessoas. Outras pessoas. Sabe, irmãos, as pessoas dizem, né? Ah, eu aceitei Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Aí você pergunta para ela, mas você ao menos tenta. Você aceitou Jesus, certo? Aceitei, pastor. Mas você ao menos tenta em tudo dar graças? Não. Tá bom. Você aceitou Jesus, tá. Você aceitou Jesus, mas você ao menos tenta não julgar? Ih, pastor, estou sempre julgando todo mundo. Aliás, acho que até julgo mais, agora que vim para a religião. Tá, você aceitou Jesus, mas você ao menos tenta mais dar do que receber? Não, pastor, eu fico sempre querendo receber. Ah, você aceitou Jesus, mas você ao menos tenta lidar com a vida como se todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que... Não, também, pastor. Espera aí, o que você aceitou então? Isso é aceitar Jesus? Você aceitou um nome, mas não aceitou nada do que ele representa e é o que ele veio ensinar, encarnar, revelar. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus que nos revelou tudo isso, uma grandiosidade enorme, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Você aceitou o quê, então? Uma placa com um J, um E, um S, um e o S, mas que não tem significado nenhum prático. Nenhum significado prático. Eu já falei várias vezes dessa estatística aqui, que pesquisando mostraram que a vida de um cristão, lá nos Estados Unidos, e de um ateu era a mesma. Que a gente já passa a ser ateus, na prática, ateus práticos. A vida é igual. Por quê? Porque aceitou o J, o E, o S, o U e o S, mas que não tem significado prático nenhum. Porque tudo que Jesus ensinou, o que acontece? Como vocês demoram a entender e como vocês custam a crer em tudo que as Escrituras disseram. Irmãos, a gente precisa crer, de verdade, para parar de sofrer. Esses discípulos aqui não estavam sofrendo no caminho de Emaús, eles estavam arrasados, destruídos. Haviam visto a vida deles nos últimos 3 anos acabar. O mestre deles estava morto. Morto. Foram perseguidos, foram vencidos, foram derrotados. Foi mesmo? Não.
Nada disso havia acontecido. Na verdade, o que estava acontecendo é que eles estavam demorando a entender e demorando a crer. Porque, na verdade, Jesus estava vivo. Vivo como o quê? Como as Escrituras haviam dito, como Jesus havia dito que aconteceria, como as mulheres tinham acabado de anunciar, ele está vivo. E eles continuavam demorando a entender e custando a crer. E detalhe, custando a crer em Deus. Como a gente custa a crer em Deus, irmãos? Não é em mim, não é num pastor qualquer, num filósofo, num coach, não, mas em Deus. Não é absurdo, irmão, não crermos em Deus? E na verdade, como Jesus disse, se eu lhes digo a verdade, por que não creem? Se Jesus diz que é melhor dar do que receber, irmão, não interessa mais nada quem diga o que for, e até mesmo na sua vida, se você mais dá do que receber, e as coisas não fluírem, não interessa, o que importa é a opinião de Deus. Se Jesus diz para não julgar, meu irmão, não interessa a sua capacidade crítica, nada, pare de julgar. Simples assim, só pare. Só creia nele. Só creia nele, porque foi ele que disse. Não vamos ficar só argumentando, debatendo, mas por quê? Será que sim, será que não? Foi ele que disse, irmãos. Vamos crer. Se Jesus falou, se Deus em pessoa falou, o que é mais importante do que crer nele? O que é mais importante do que aplicar nas nossas vidas o que Deus recomendou? Nós temos esse senso de sagrado mesmo. Deus falou, para tudo, para tudo. Quem foi que falou? Deus, para tudo. Vamos fazer exatamente assim, porque foi Ele quem disse, foi Deus que disse. E não ficar atrás de tantas e tantas pessoas para nos ensinar a viver, os influencers da vida que vão nos ensinar 1000 coisas para viver, e Jesus já nos ensinou algo. Quem realmente sabe o que fazer, nos ensinou o que fazer. Só que a gente não crê, e aí não usufrui, e aí fica correndo atrás de outros para nos dizer um monte de coisa certa, um monte de coisa errada, quando aquele que disse tudo certo e tudo perfeito, a gente demora a entender e custa a crer. Veja, de novo, os discípulos estavam derrotados, destruídos, porque Jesus estava morto. Mas isso não era verdade, eles só pensavam isso. Era subjetivo, era incorreto e era falso. A realidade era que Jesus estava vivo. Ou seja, as Escrituras haviam dito que ele iria ressuscitar, Jesus havia dito que ia ressuscitar, as mulheres disseram, ou seja, tinha testemunhos que se crer nas Escrituras dava certo, e Deus havia feito, só que nada disso adiantava enquanto não crescem. Se as Escrituras te ensinam as coisas, se Jesus te ensina as coisas, outras pessoas, simbolizando as mulheres aqui, testemunham a você, olha, faça conforme as Escrituras, creia nas Escrituras, porque dá certo. E Deus fazendo tudo que Ele realmente faz nas nossas vidas, mas se a gente não crer, a gente vai continuar como os discípulos, sofrendo, se sentindo derrotados, se sentindo abandonados, se sentindo sozinhos. Só sentindo, porque a realidade é que Jesus estava vivo, mas sentindo, a pessoa se sentia derrotada, se sentia sozinha, se sentia sem chão. Quantas vezes a gente se sentiu, queridos, derrotados, sozinhos e sem chão? E nada disso era verdade. Nada disso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sempre estará conosco. Nós precisamos crer no que as Escrituras ensinam e não demorar a entender e demorar a crer. Porque senão ficaremos como os discípulos, caminhando, tristes, desolados, porque Jesus estava morto e Jesus do lado deles. E eles falando com Jesus, sabe Jesus? Sem saber que era Jesus. Olha, Jesus, deixa eu te dizer, Jesus está morto, você acredita? Mataram ele. E Jesus, é mesmo? Nossa, ele está morto? Sim, acredito que ele está morto. Aí Jesus assim, não estou morto não. Por quê? Porque a gente demora a entender, irmãos, e custa a crer. Se nós crêssemos nas Escrituras, o que ela diz, olha, Deus disse isso, acabou, é isso que eu vou crer. Porque o justo, irmãos, vive pela fé, não é pelas circunstâncias. Nosso olhar está nas coisas do alto. Deus disse para eu não julgar, eu não vou julgar. Se Deus diz que é melhor dar do que receber, eu vou procurar mais dar do que receber. Ponto. Se Jesus diz que é para eu amar meus inimigos, eu vou amar meus inimigos, meus parentes chatos, meus parentes difíceis,
meus colegas de trabalho problemáticos. Vou amar todo mundo, porque foi um comando dele, ele disse que isso é melhor. Isso é melhor, nem que seja para eu me tornar uma pessoa melhor. Nem que seja, se tudo der errado, ninguém der valor a nada do que você fizer, ninguém der valor a você, uma coisa é certa, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque está amando, não está julgando, está mais dando do que recebendo, e Deus vai te dar valor. Ah, pastor, mas ninguém dá valor. Deus dá. Ou Deus é ninguém. Deus conta, irmãos. E basta Ele. Basta a opinião dele. Faça o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Como a gente faz isso? Vivendo pela fé. Porque se você for olhar para a opinião das pessoas, a valorização que as pessoas dão ou deixam de dar, irmãos, esqueça isso. Esqueçam isso. Nós temos que crer nas Escrituras e no que Jesus nos disse. A palavra dele ser o nosso alimento. Ele diz que é melhor dar que receber. Ele diz que quando a gente faz isso, ele fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Esse pouquinho de mais dar, de elogiar em vez de criticar, de não julgar, de estar ali diante das aflições da vida, procurando ter bom ânimo. Procurando ter bom ânimo. Pastor, mas eu estou sofrendo. Meu irmão, eu também. Mas o que ele falou, e que faz bem para a nossa alma, é procurar ter bom ânimo. Ele avisou que a gente ia ter aflições, ele nunca mentiu. Ele nunca mentiu, ele disse, vocês vão ter aflições. Procurem ter bom ânimo. Procure levar da maneira mais leve possível. Procure agradecer, procurar coisas para agradecer. E vai dando um passo de cada vez com bom ânimo, procurando manter o bom humor, sem se tornar uma pessoa ranzinza, retraída e brava com a vida e com as pessoas. Faça isso por ele e crendo nele. Porque foi assim que ele viveu, foi assim que ele foi para a cruz, e na cruz, em vez de amaldiçoar todo mundo, esbravejar com todo mundo, ele falava, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus, irmãos, que viveu até o último momento que pregou, porque ele não demorou a entender e ele não custou a crer. Ele creu e nos mostrou o caminho. Nós precisamos crer. Precisamos viver esse evangelho, para não sermos como qualquer pessoa passa por uma aflição, mal-humorada, reclamando, tratando todo mundo mal. E nós, irmãos, qual a diferença? De novo, nós vamos ser ateus práticos, viver a vida exatamente como todo mundo, ou seja, Jesus não vai fazer diferença nenhuma na nossa forma de viver. Nós aceitamos Jesus. E nós temos que aceitar o que ele representa, o que ele é, o que ele ensinou. E o que ele ensinou, irmãos, é uma vida sublime, que muitas vezes nós não estamos vivendo. E depois fala, mas Senhor, cadê? Mas ele vai falar, mas como? Vocês demoram a entender e como custam a crer. Vocês não estão vivendo tudo que a palavra promete, porque não estão crendo em tudo que a palavra promete, não estão colocando isso em prática. Acabou. Não julgue. Acabou. Tudo coopera para o meu bem. Aconteceu isso aqui? Olha, eu não sei o que isso vai fazer, se isso só veio, talvez, essa dor só para me fortalecer. Como o apóstolo Paulo diz, Senhor, tira de mim esse espírito na minha carne. Tira de mim. E ele diz, eu orei 3 vezes ao Senhor por esse espinho na minha carne, para que ele tirasse. E qual foi a resposta de Deus? Não vou tirar. Foi a resposta de Deus ao apóstolo Paulo, que pregava, que curava, que ressuscitou morto, que evangelizava o mundo inteiro, e Deus disse não. Por quê? Deus, um espinho na minha carne, o apóstolo Paulo diz com essas palavras, um demônio que me esbofeteia dia e noite. No que isso vai trazer proveito para a minha vida? No que isso coopera para o meu bem? E Deus falou, olha, quando você está fraco, aí que você está forte. A minha graça te basta. Nem que seja para aprender isso, irmãos. A minha vida não depende de ter saúde perfeita, tudo perfeito, as circunstâncias. Não. A nosso sustento, o fundamento, o alicerce da nossa vida, o que traz significado e força a nós, é uma coisa só, a graça de Deus. Deus está com você. Mesmo se tudo sair
perder tudo. A saúde ruim, como lá em Jó, perdeu tudo. Mas o alicerce, a minha graça te basta. O que isso significa? Você vai passar por isso. Porque eu estou com você, a minha graça basta. É mais uma coisa que a gente demora a entender e custa a crer. Mas, pastor, eu estou passando por isso. Meu irmão, eu não tenho resposta. Eu sei uma coisa, o que ele afirmou e sei que é verdade. A graça dele vai bastar. Você vai passar por isso. Você vai vencer. Segura nas mãos de Deus, deixa Deus guiar o teu barco, deixa Deus te nutrir, deixa Deus te fortalecer, porque nós, de novo, outra coisa que a gente demora a entender e custa a crer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, tudo. E ele fala, para não deixar, tudo é o quê? Eu vou vencer isso, vou vencer... Não, ele falou, eu sei o segredo de me manter contente, que é, eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez. Eu sei viver na vitória, eu sei viver na derrota. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o sentido do que ele estava ensinando. Eu sei passar pela dificuldade. Como? Porque a graça me basta, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, irmãos, atravessar isso. Você pode. Pastor, mas eu não tenho forças. Eu sei que você não tem forças. Não é na sua força, é naquele que te fortalece. Sua força pode ter acabado há muito tempo, mas a dele nem começou a acabar, irmãos, e nunca acabará. A graça dele te basta, a força dele virá, irmão. Ele nunca deixará você só. Como os discípulos aqui, estamos derrotados, fomos vencidos. A palavra que ele nos entregou parece que vai morrer? Não vai. O Jesus morto estava do lado deles. O Deus que parece que não está com você, está bem do seu lado, meu irmão, caminhando com você. E a força sempre vai achar o caminho. O que a gente pode fazer para que a gente atravesse da melhor maneira é creia. Creia. O justo vive pela fé. O justo não vive pelas circunstâncias, não vive de vitória em vitória, não, ele vive pela fé. As vitórias virão no seu tempo, a honra virá no seu tempo, especialmente na glória. Aqui, irmãos, é um teste de fogo que muitas vezes você tem que crer, contra as circunstâncias. Como a Bíblia diz, a gente crê até contra a esperança. A gente crê até contra a esperança, porque os nossos olhos não estão firmados nesta terra, nas coisas visíveis, e sim nas coisas invisíveis. E essa é a fé, aquela fé que crê contra tudo e contra todos, porque Deus, Ele não falha e Ele é fiel. Vamos, queridos, vamos, hoje e sempre, seguir o nosso Deus que diz para nós crermos. Que a gente não, como Jesus falava para os discípulos às vezes, homens de pequena fé, até quando vos suportarei? Será que a gente não ouve isso? Será que ele não fala isso algumas vezes para a gente, irmãos? Dificuldade, porque ele está fazendo. Às vezes a gente está sofrendo, ele está fazendo tudo, ele já viu quando aquilo vai findar, e a gente ali reclamando, murmurando. E até nas orações, que eu já brinquei, né? A murmuração. Ó Senhor, me livra disso que está tão difícil, está horrível, Deus, minha vida está ruim. Ó Deus, parece que o Senhor não faz nada. Ah, Deus, é uma murmuração, né? A gente fica murmurando para Deus e chama isso de oração. Então, a oração, irmãos, sim, coloque diante dele a dor, a dificuldade, mas fala, Senhor, mas cansativo. Não, irmãos, cansativo é viver a vida como toda pessoa sem Jesus vive. A gente vê lá fora as almas cansadas, as almas sobrecarregadas. E Jesus diz, olha, aprendam de mim. Aprendam comigo, não vão aprender nos influencers, nos coaches, nos filósofos, não. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A gente precisa aprender com ele, irmãos. Estou passando uma dificuldade, um problema? Então aprenda com ele a ser manso e humilde de coração, e você vai encontrar para descanso para a sua alma. Mas a gente não quer aprender mansidão e não quer aprender e humildade de coração. O que a gente quer aprender?
alguma palavra mágica, alguma estratégia especial para ser um grande vitorioso. Não. Mas ele fala, se você vai encontrar em mim mansidão e humildade, aprendam com Jesus, queridos, como ele lidava, aprenda a ouvir a ele, a estar com ele. É assim que a gente encontra descanso para as nossas almas. Toda essa correria, toda essa confusão aí fora e as almas sobrecarregadas, a gente falta a nós também, queridos, irmos até Jesus e aprendemos com ele, em vez de demorar a crer e demorar a entender. Porque a gente não vive o que Jesus ensinou, de não julgar, mais dar do que receber, crer e ter bom ânimo diante das aflições, crer que a graça dele basta. A gente não crê nessas coisas e depois lamenta que a nossa alma está pesada, que a vida não flui, que parece que as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente não está crendo. Irmãos, a primeira coisa é crer. A primeira coisa é crer e colocar em prática tudo o que ele ensina. E nós vamos nos tornando pessoas melhores, a vida vai se tornando mais leve, sem mudar nada fora. Sem mudar nada fora, vai se tornar mais leve porque mudou dentro. Porque nós acolhemos no nosso coração a palavra dele. Ah, eu fico com raiva, eu não seguro minha raiva não, pastor. Minha impaciência, eu vou dizer o que vem na minha cabeça e azar. É azar mesmo. Aí sua vida vai entrar em mais um buraco, vai criar aquele climão, vai criar uma maior confusão nos relacionamentos. Por quê? Porque você demora a entender e custa a crer no que Jesus disse. Ele não diz que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas a que for útil para a edificação. Ele disse isso, não é Deus dizendo? Irmão, senso de sagrado, para tudo, foi Deus que falou, não é um pastor qualquer, não é um padre, não é um filósofo, não, foi Deus, irmãos. E se é Deus, e ele disse nenhuma, não é, olha, tá bom algumas, não, é nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nenhuma, apenas a que for útil para edificação. Mas, irmãos, o que acontece? Como a gente demora a entender e como custa a crer. E o que acontece com a nossa vida? Vida e vida em abundância? Não. É confusão, é contenda, é briga, é mau humor. Por quê? Porque a gente não obedece. Porque a gente custa a crer. Se ele falou, irmãos, mas pastor, a raiva é muito grande, eu não consigo. Consegue, irmãos. Por quê? Porque também está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente repete para nós, de novo, o quê? A gente prefere crer no que todo mundo diz. Ah, não dá para segurar essa raiva. Não consigo. Consegue, meu irmão. Se você segurar na mão de Deus quando estiver com raiva, fala, Jesus, tapa a minha boca. Jesus, me segura. Você corre, irmão. Para obedecer essa palavra de Deus, que é a palavra de Deus, nenhuma palavra turva saia da sua boca, que seja você correr. Porque, por exemplo, um policial você não vai xingar. Um juiz você não vai xingar. Então você consegue segurar a sua raiva. Você está morrendo de raiva, vai xingar o juiz? Vai passar 1 ano na cadeia? Não vai. Então você consegue. Se nós lidarmos com essa palavra como se fosse uma palavra divina, como uma palavra de alguém que sabe o que está dizendo e que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele disse, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, irmãos, que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Porque o Jesus também disse, todo aquele que chamar o seu irmão de racá, de inútil, de lixo, prestará contas diante do tribunal de Deus e pode ser réu do inferno. Mas, de novo, como a gente demora a entender, como custa a crer em tudo que as Escrituras nos ensinam. Irmãos, de novo, cada coisinha dessa vale ouro, irmãos. Se você, a partir de hoje, nenhuma mais palavra torpe saísse da sua boca, como os seus relacionamentos melhorariam? E como, não apenas os relacionamentos, você melhoraria. Você. Porque você pararia de reagir diante das coisas com agressividade e violência. Você reagiria de uma maneira mais sóbria, mais contida. E é o que o livro de Provérbios diz. Sabe qual que é a diferença entre o sábio e o tolo? O sábio retém a ira e o tolo a esparrama. Você é sábio ou você é tolo de acordo com as Escrituras? O sábio retém a ira, o tolo a deixa solta. E o livro de Provérbios fala disso de um monte de coisas. O sábio faz assim, o tolo faz assado.
E às vezes a gente vive muito mais como tolo, porque demora a entender e custa a crer, e aí reclama com Deus que a nossa vida, os nossos relacionamentos não é uma vida em abundância. Deus, eu vou à igreja. Vai à igreja, mas demora a entender e custa a crer. Ah, Deus, eu oro, mas demora a entender e custa a crer. Adianta, irmãos, você vir à igreja, você louvar, você orar e depois ir lá para fora e fazer tudo o contrário do que foi ensinado aqui? Não. Você vai achar que Jesus está morto e Jesus vai estar do seu lado. Você vai conhecer, ver vários versículos, não aplicar nenhum, então ele vai estar como se estivesse morto na sua vida. Nós precisamos, queridos, melhorar a nós mesmos para que a nossa vida melhore. E nós melhoramos a nós mesmos quando a gente pratica a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Adianta você falar versículos e na sua vida não viver esses versículos? Nós estudarmos aqui os versículos, depois você não aplicá-los na sua vida? Não, fica uma fé morta. É hora de crermos, em vez de custar a crer. É hora do justo viver pela fé. Aplicar cada verso nas Escrituras nesse sentido. Isso é sagrado. E cada culto aqui, o pastor Wagner lê um versículo, está falando tal coisa. Olha, é isso que eu preciso para a minha vida. O que eu preciso para a minha vida não é que Deus vá lá e resolva um problema. Porque, meu irmão, se Deus vai lá e resolve um problema, por exemplo, você brigou com um primo, com um irmão, com um filho, com um cônjuge, brigou. Ah, Deus, me ajuda, sara aqui o nosso relacionamento. A gente ora e tal, sarou. O que acontece no mês seguinte? Se não pratica a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai de novo acontecer a mesma coisa. E de novo, e de novo, e de novo. E a gente pede sempre para Deus ele limpar as sujeiras que a gente continua sujando e vai sujar de novo. Por quê? Porque demora a entender e custa a crer. E Deus vai ficar sempre limpando a nossa bagunça, limpando. Né? Ele tapa o buraco e a gente vai lá e cava. Deus tapa o buraco, Deus tapa, a gente vai lá e cava. Deus tapa o buraco, por favor, Jesus, em nome de Jesus. Ele tapa o buraco, a gente vai lá e cava de novo. A gente precisa, queridos, colocar em prática a palavra de Deus, para que a gente não sofra o que não precisaria sofrer. A vida que já tem as suas dificuldades e tem o seu peso, a gente colocar mais peso, sendo pessoas ranzinhas, sendo pessoas que estão reclamando. A dificuldade vai vir, meu irmão. Se você reclamar, você subjetivamente aumenta o peso daquilo. Você só infla aquilo, tendo um olhar pessimista, tendo um olhar ranzinza, em vez de ser como Jesus. Tente isso, irmãos, por mais difícil que seja, ter bom ânimo diante das aflições. E isso, Deus até vê esse nosso esforço, de diante dessa aflição, eu procurar ter bom ânimo, eu procurar não dar patada nas pessoas, nem ficar reclamando com Deus. Eu falo, Senhor, eu estou sofrendo isso aqui, mas ainda assim eu te agradeço pela vida, te agradeço pelos meus filhos, te agradeço por eu ter chegado até aqui. Você não precisa agradecer por aquilo que está sofrendo. Isso é masoquismo. Você agradecer pela vida. Agradecer porque Deus está com você, porque Deus há de te libertar. Você ter nos seus lábios palavras que exaltem a Deus e que, de alguma forma, tragam algum conforto para você. Essa é a reação que aquele que vive pela fé tem diante da aflição. Procurar ter bom ânimo. Senhor, a tua graça me basta. Eu estou fraco, mas eu sei que o Senhor vai me fortalecer, eu tudo posso naquele que me fortalece, encher os lábios da palavra de Deus, irmãos, por mais difícil que seja, e nem que seja, estou sofrendo, eu vou murmurar, nem que seja se calar, irmãos, nem que seja, Senhor, que o meu silêncio seja um louvor a Ti, porque está doendo, mas eu vou me silenciar, não vou reclamar, ou então vou dizer com todo o amor, Senhor, está doendo, me ajuda. Está doendo, Senhor, me ajuda. Mas não com atitude rebelde ou reclamando. Não, Senhor, eu vou procurar ter bom ânimo, me ajuda. Irmão, consolo virá. Deus é o Deus de toda consolação. E Ele nos diz, achegai-vos diante do trono de Deus, no momento de dificuldade. Apresentem-se diante de Deus. E nós buscarmos nele o alívio. E não tendo essa postura, às vezes, de julgar Deus, mas eu sou o teu servo, por que isso
Porque isso, julgando, que Jesus falou para não julgar, julgando até a Deus. Por que, Deus, eu estou sofrendo isso? Meu irmão, essa pergunta é a pergunta mais inútil do planeta. Só que se for para você realmente quer a resposta, mas nisso a gente não quer a resposta, a gente está brigando com Deus. Senhor, que a gente seja, nem que seja como Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se manifestará. Nós temos essa atitude de Jó, de Paulo, que a graça dele nos basta, e nós crermos, irmãos, crermos, diante das aflições, diante das vitórias, diante das lutas, diante das dificuldades, e nós manifestarmos o que aprendemos, diante de cada situação. Nós manifestarmos Jesus diante dessas situações. Porque aí Jesus, em vez de dizer, como vocês demoram a crer, como custam a entender, em vez dele dizer isso, ele vai dizer, servo bom e fiel. Olha, você foi fiel nesse pouco, nessa doença, nessa luta, você está sendo fiel nesse pouco. Sabe onde eu vou te colocar? No muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Cheguei na metade da pregação aqui. Ei, irmãos, Jesus caminhando do lado e Jesus está morto. Meu Deus, Jesus está morto. Acabou. Irmãos, Jesus está vivo. Ele venceu a morte. E esse verso que eu acho maravilhoso que a Bíblia diz, se Ele nos deu o seu Filho, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Irmãos, Ele deu o próprio Filho a você. Se Ele te deu isso, já é a prova cabal, final, acabou. De que Ele nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Você vai, irmãos, chegar do outro lado, você vai atravessar isso. E a forma que você vai chegar do outro lado, importa. Porque se Ele vai te levar até o outro lado, e vai, e prometeu, e cumpre, e é fiel, sempre foi, não foi? Todas as vezes no passado? Você chegou do outro lado. Agora, como você atravessou isso até chegar do outro lado? Depende de você crer, depende de você procurar ter bom ânimo, depende de você não julgar, nem as pessoas, nem a Deus, depende de você não murmurar, mas em tudo dá graça. Chegar do outro lado, você pode chegar se arrastando, ou pode chegar falando, Senhor, a Tua graça me basta, Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Como você vai atravessar, irmãos? Pode ser uma vida e vida em abundância, ou pode ser demorando a entender, custando a crer. Vamos crer, irmãos. É Deus que falou, creia. Tome essa atitude de coragem, de força. É Deus que falou, eu vou crer. Foi Deus que falou. E a palavra dele, irmãos, é fiel, é fidedigna e digna de toda aceitação. Foi Ele que disse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, só o Senhor sabe, Pai, a vida de cada um, seus dilemas, suas lutas, suas dores. Foram muitas, Senhor, que cada um aqui passou para chegar até aqui. Pedimos a Tua graça, Senhor, para que as próximas que vierem, que o Senhor nos poupe, que o Senhor nos traga alento e alívio, mas quando vierem, Senhor, que a gente possa crer e não demorar, e não custar, mas crer e aplicar diante da situação mais difícil toda a força da Tua palavra. Porque a força da Tua palavra não é para aplicar no momento tranquilo, é para ser aplicada justamente nesses momentos de dor e de dificuldade. Que a gente creia, Senhor, em toda a instrução das Escrituras e nunca deixe de Te buscar. Porque é buscando ao Senhor que recebemos um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo, porque é na Tua força que nós venceremos, não na nossa. É na força do Senhor. E por isso Te pedimos, Senhor, a Tua força nessa manhã. Pedimos sim, Senhor, a Tua força. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para os embates dessa semana, para os embates desse mês, para os embates desse ano. O Senhor sabe que cada um está passando, Senhor. Fortalece, traz saúde, Pai. Traz restauração, traz libertação. Liberta o Teu povo de todo o mal, Senhor.
esse espinho que está na carne do teu povo, Senhor, que já tem doído tanto, já oramos 3 vezes, 4, 5, pedimos mais uma vez a tua misericórdia, que tire, Senhor, esse espinho da nossa carne. Mas, Senhor, se esse espinho tiver que ficar e tivermos que ser esbofeteados um pouco mais, que a tua graça esteja ali presente, que a tua graça seja algo que reconforte a nossa alma e o nosso ser, e nos ajuda, Senhor, a chegar do outro lado. Senhor, pedimos a tua graça maravilhosa, essa graça superabundante, não falte na vida de nenhum dos teus filhos, e que a gente tenha esse passo ousado de crer no Deus que nos falou, no Deus que fala. Senhor, nos ajuda a aplicar toda a tua palavra, toda a riqueza da tua sabedoria, da tua instrução, em cada momento das nossas vidas. Desses versos aqui que foram lidos, foram mencionados como outros. Abençoa que a gente não julgue mais as pessoas, Pai, nem a Ti. Nos ajude a mais dar, em vez de ficar procurando receber, reclamando, que a gente procure mais dar, Senhor, mais dar, mais dar. Nem que seja para o Senhor ver isso. Se ninguém vê, o Senhor estará vendo. E vendo essa nossa dedicação e compromisso, o Senhor também agirá em nosso favor. Nos ajuda a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um verso tão que é só pela fé para crermos. Mas o Senhor há de nos mostrar a verdade disso, nem que seja para o Senhor nos mostrar que o Senhor estará conosco, que o Senhor nos fortalecerá, que o Senhor está presente. Nos ajuda, Senhor, em tudo dá graças, nos ajuda a nenhuma palavra torpe sair dos nossos lábios, nos ajuda a crer, Senhor, que o Senhor é um Senhor fiel e bom. Senhor, mostra, Senhor, ao teu povo, testemunhos surjam da tua misericórdia e que o Senhor também possa fazer essa boa obra, não apenas de resolver por fora, mas resolver dentro de nós. Tira, Senhor, todo ressentimento, toda mágoa, todo peso, e nos dá um coração mais manso, mais humilde, um coração mais grato. Nos dá, Senhor, uma alma mais leve, que tenha mais bom ânimo só por ter Jesus nos nossos lábios. Por que você está passando por essa dificuldade tão grande, com essa segurança, com essa confiança, com essa leveza? Como nós víamos testemunhos assim do passado. Os cristãos eram perguntados: como você passa com tanta confiança, com tanta leveza por isso? É porque eu tenho Jesus. Não sabia versículo, não sabia explicar o porquê, não sabia nada. Não sei, olha, mas por que você vai à igreja? Por que você está... Eu não sei, meu irmão, não sei. Eu sei que vou passar por isso, eu sei que Jesus está comigo. Eu vou passar... Mas qual a explicação? Eu não sei, Jesus está comigo. É só isso, Jesus está comigo, porque Ele está vivo. Ele está vivo e caminha comigo. E Ele me disse para crer, e eu creio. Ele está comigo. É só por causa de Jesus. Qual a explicação, qual a teoria, qual a filosofia, qual a apologética? Não sei. Jesus está comigo, meu irmão. Como é que você vai? Amanhã, como é que vai ser? Não sei, meu irmão. Não adianta me perguntar, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus. Ele está comigo e eu creio nele. Nos dá essa fé simples, Senhor. Essa fé bonita. Essa fé dos mártires, daqueles que vieram antes de nós. Nos dá essa fé tão linda, Senhor, para só confiar em Ti, integralmente e totalmente, porque essa fé nunca foi decepcionada e nunca será. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, queridos? Glórias ao Teu nome.